O título é Dar-se Passes. Lá em Lucas, capítulo 4, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhe traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Se temos o dom de curar, não podemos obstinar-nos contra a vontade de Deus, como não devemos também envaidecer-nos com o fenômeno de restabelecer enfermos, pois tudo vem do Senhor e de Cristo. Somos apenas instrumentos da vontade divina. A transmissão de energia curativa de uns para os outros é uma arte antiga, mas que somente era difundida no seio dos iniciados. As escolas temiam que o conhecimento da força magnética se popularizasse e o abuso proliferasse. Seria ele uma lâmina de 2 gumes movida pela ignorância? Jesus veio quebrar essas regras milenares com a chave do amor. Atribuiu todas as casas secretas e colocou a luz em cima da mesa, revelou o escondido e ampliou o que estava por ser visto. Enquanto que para se dar um passe se movimentavam rituais e rituais, o Cristo, usando a natureza como templo, a mente e as mãos como meios, fazia o magnetismo espiritual fluir como fonte inesgotável e restabelecia todos os enfermos que o procuravam. Os escritos dos apóstolos são testemunhos do que falamos. Passaram-se séculos e mais séculos e parece que somente o dom de curar se escondeu. Destarte, alguns santos colocaram à prova sua fé e testemunho de fidelidade a Jesus. Contudo, a perseguição não se fez esperar pelas próprias comunidades que lhe emprestavam o ambiente de trabalho. Mas o Cristo surge outra vez no raiar do século XIX e começa a corrigir o roteiro da nave doutrinária na Terra. Volta o dom de curar e torna-se popular pelo chamado passe. Os espíritos superiores acharam conveniente difundir e incentivar a faculdade curativa do ser humano e até lhe deram o nome de médium curador. E um dos baluartes dos novos dias foi Franz Monnermer, fazendo pública a ciência dos fluidos animais. O magnetismo se evidenciou como verdade, mesmo a preço de muito sofrimento. E além dessa força da natureza, os mentores espirituais acharam por bem revelar os fluidos espirituais e, por intermédio dos sensitivos dotados dessa aptidão, lembrar o Mestre curando enfermos de toda a ordem, estabelecendo desequilíbrios morais e espirituais, usando o próprio Evangelho como regra, onde a mediunidade pudesse ter um maior apoio e desenvolvimento, onde os fenômenos do Cristo fossem repetidos. Dá uma paradinha aqui para a gente falar um pouco disso, né? Porque ele coloca aqui de uma forma meio suave esse trabalho de conhecimento dos fluidos, de conhecimento de manipular o externo. Mas a gente tem que entender a produto de quê? Porque isso tudo gera um conceito final de que o externo é o primordial do que materializa ali. E não é, o externo é consequência. O que materializa no externo
é o interno. Então, curar os outros é paliativo. Educar é o primordial. Então, a gente tem que entender que dar uma balinha para a criança com cárie vai piorar aquela situação. Então, eu tenho que educar a não querer mais açúcar, né? Tenho que educar ela saber fazer o trabalho sozinho. E não querendo me engrandecer como um grande curador. E sim como um grande mestre, uma grande pessoa a passar, a multiplicar essa verdade. Então, esses conhecimentos, o que leva a multidão para as igrejas, para os centros, para as casas religiosas, é saber e mais tarde poder manipular esse poder oculto. E por que? Que poder é esse? É oculto porque a gente não sabe, porque a gente desconhece. Mas a partir da hora que a gente compreende e entende e passa a trabalhar isso de uma forma mais centrada, a gente vai poder manipular. E esse poder nada mais é do que eu entender que o autoconhecimento me leva a uma reforma, mas não de uma forma vulgar, como foi dito aqui antes, né? De uma mesclagem de personalidade pela cultura, pela ciência, pelo saber que eu tenho. Não é só isso. E isso aí está até longe, porque isso aí te leva mais por aquela fé mais materialista. É entender esse poder que aqui até chegou a falar do amor, da educação, de se colocar. Mas tem situações que eu tenho que mentir, porque senão eu vou ser grosseiro, porque senão... Mas aquilo tudo não é para o externo, é para mim. E eu ainda continuo a mentir. Aí você tem que entender isso, cara, isso aí é muito ruim, é muito difícil você se desprender, mas é o início. Não é para entrar para o lado vitimizado, eu não consigo, não, vai tentando. Pegou a dieta, eu tô começando uma tristeza. É tristeza. Mas daqui a pouco você vê que... Vai continuando. Então, quer dizer, o conhecimento esse autoconhecimento, né? Saber desse autoconhecimento é primordial. Aí a gente entra. Por que ela faz isso comigo? Por que eu não consigo curar essa doença? Por que a minha vida está tão escassa? Isso tudo tem a ver comigo. Isso não tem a ver com o universo, não tem a ver comigo. Quer mudar isso tudo? Você tem que se mudar. Você tem que criar uma outra pessoa, entendendo que aquilo tudo já não combina com essa outra pessoa. Aquilo tudo não atrai aquelas coisas para essa outra pessoa. Mas enquanto você é a mesma pessoa, aquilo está dentro de você. E a gente vai contabilizar isso numa encarnação. Nós espíritas sabemos que de repente a gente que já está depois dos 50, quer dizer, de repente, dá para se curar na própria encarnação. Mas pelo andar da carruagem, pelo histórico, como a gente sempre procrastina as coisas, demora a digerir as informações, de repente a coisa não vem para essa encarnação. Mas a gente entende que a gente não morre. Então isso já tem uma conotação de início do processo, de que no plano espiritual vou estar melhor do que agora, depois, se eu reencarnar, vou estar melhor do que essa encarnação. Isso aí tem que criar de estímulo para a gente. E a gente tem que trabalhar esse lado positivo da nossa vida, esse lado positivo de ser empreendedor, porque senão a gente vai procrastinar mais uma vez o início desse trabalho de autoiluminação.
Não é que o Miramês aqui, ainda mais nesse capítulo aqui, vem na contramão de uma forma radical, mas ele coloca ainda, sabe, um verniz muito brilhoso para o externo. E não coloca, ó, a culpa é tua, o problema é teu e a solução é só você. E esse trabalho de começar essa nova cultura de que eu sou Deus, que eu que vou criar ali na frente, tem que ter uma convicção. Se a gente não tiver essa convicção, tudo vai ficar na dúvida, e a dúvida baixa a tua frequência. É aquilo, né? Jesus não disse, eu te curei, né? A tua fé te curou. E vai, não peques mais. O que é não pecar? Não erre. Você está andando para o caminho torto, é esse caminho aqui, ó. Está curado, mas ó, vai e não peques mais. Vai e não faça as mesmas besteiras que tu fazia. Vai, se reforma. Tu viu que isso aqui te leva aqui, então esse lado tu já sabe. Então vai por esse aqui. E por que a gente quer sempre vir aqui? Porque a gente quer o gozo da carne, da matéria. A gente está ali, ó, viciado no gozo da matéria. E mesmo sabendo que eu vou arrebentar, mas eu estou ali discutindo, eu estou ali espraguejando, eu estou ali falando, ai, essa doença não sai, eu não consigo me curar, eu não consigo. E começa a ir para uma casa espírita, um centro de umbanda, uma igreja evangélica, joga nos quatro cantos, mano. Não quero saber quem pintou a zebra, eu quero o restinho das tintas. Começa a ter, sabe, esse pensamento varejo, porque você não tem fé, você não acredita. Só que essa fé é construída. De uma hora para outra, acabar com todo o histórico que tu tem, armazenamento que tu tem, é difícil. A não ser se for uma coisa aberradora, né? Então, um caminho para Damasco meio na porrada, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender esse processo e não desanimar. Todo domingo eu baixo as mensagens lá dos ascensionados, eu vou a semana toda ouvindo. E às vezes eu estou até assim, porra, tô de saco cheio, dá uma mensagem, vou ouvir uma musiquinha. Não, vou ouvir aqui que eu tenho que gravar isso aqui porque eu estou achando, eu acho isso aqui fantástico, fenomenal, mas eu ainda não pratico. Mas tem que macerar aquilo ali, massificar aquilo ali. Né? Dar passe na linguagem espírita é ofertar de si mesmo alguma coisa para os enfermos. E quem dá sabe que existe companheirismo invisíveis auxiliando nessa operação cristã. Outra coisa aqui que coloca de uma forma bem assim contundente a caridade. E a criação ali não tem a ver se você é mau ou se você é bom. Isso aí até choca, né, falar isso. Porra, não tem nada a ver. Não, mas a tua reforma vai colocar na régua que o Cristo coloca ali. Fazer para o próximo o que você quer para você. E aí não é questão de ser bonzinho ou ser malvado. É questão de você ser adequado. Pô, eu queria que fizessem isso comigo ali. Eu queria. Então você vai, sabe, você vai contabilizar de uma forma um pouco despretensiosa de querer ir para o céu. Você vai estar ali querendo, pô, não, vou na minha régua. Eu acho que eu estou fazendo certo porque eu queria aquilo ali para mim. Então a gente tem que entender para não cair para o lado limoso, meio clichê de ser um bonzinho bobão. Você tem que ser um bonzinho consciente. Eu sou bom comigo, eu reverbero o que eu faço comigo para os outros. Pronto. Não é ficar lambendo todo mundo. Eu hoje chamei a atenção do meu filho, numa situação lá, né? Que eu ensinei lá como é que é o processo lá de botar o negócio nas peças lá na porta. Tem que tomar muito cuidado, tem que botar aqui reto.
Aí eu cheguei, quando eu entrei assim, vi logo de cara um torto. Falei, Kaique, chega aí. Então tá vendo, ó, aqui tá assim. Olha esse terceiro aqui. Acho que tá meio torto. Parece, tá muito torto. Só que você tem como medir isso vendo os outros aqui, ó. Os do lado, os que estão embaixo e tal. Oh, porra, Kaique, tu tem que ter um pouco de trato, de amor no que tu tá fazendo. Não é fazer por fazer. Não, eu vou fazer porque eu vou fazer o meu dia melhor. E é pra você, esse armário aqui não é pro meu quarto, é pra você, pô. Nem pra você quer se dar o dia melhor. Então a gente vai, sabe, postergando essa situação de se reformar. E não para ir para o céu ou para ser elogiado. Não, é para você. Eu quero ser melhor. Eu quero dar o meu de melhor, não é para o vizinho, não é para minha filha, não é para minha esposa, não é para o meu marido. Não é para mim. É para mim. Eu quero dar o de melhor. E isso é a caridade da melhor forma possível. É interessante, fizeram uma pergunta a Saint Germain lá sobre quando ele era José. Aí eu não lembro da pergunta que ele fala. Aí no final ele fala, olha só, uma coisa eu tenho consciência, eu fiz o meu de melhor naquele momento. E isso aí é que importa, tanto para mim como para qualquer pessoa. É todo momento você estar ciente, consciente de que você tem que fazer o teu de melhor, em tudo. Falei, caramba, que coisa maravilhosa, que lição. E aí o lado religioso, se foi, se não é, aquilo ali eu nem lembro como é que foi o estudo. Agora eu pego que, caramba, isso aqui que é. Quer dizer, a gente tem que saber separar o alimento bom e do alimento que de repente não é nem ruim, mas pode ser fanatizado, pode entrar para um lado que vai me ter um apego a uma coisa que mais tarde vai me prejudicar. E aí coloca, sabe, essa caridade lambe-lambe que às vezes atrasa. Você vai ver, você anda na Zona Sul, tu vê que a pessoa é meio ríspida, mas ela está falando coisa sensata. E você, no meio aqui na Zona Norte, Zona Oeste, já todo mundo quer te dar um trato, mas não te mostra a realidade dos fatos. Eu vejo muito isso quando eu abordo uma pessoa em determinadas áreas, eu noto assim, aquela pessoa é meio áspera, ríspida, mas ela está falando coisa substanciosa. Se você não levar para o lado pessoal, tu vê que ali agregou alguma coisa. E lá não te alertou ao que tu tem que fazer, ao que tu tem que fazer de melhor naquela situação. Simplesmente te passou a mão na cabeça e pronto. Então a gente tem que parar com a vitimização e entender a mensagem que vem é boa, me instrui, me aclara aqui. E às vezes esse negócio de caridade vai tornar o cara mais vagabundo. Hoje, os filhos de hoje, tá um problema, né? Meu filho mesmo, eu tenho 5, mas o primeiro e o último foi o que me deu mais trabalho, que me dá mais trabalho. O primeiro e o último. O primeiro, que é a novidade, né? Aí tu vai lá, tudo que pede dá, tudo que quer, tu ali assessora, cria, executa. E o último, que veio só mulher, o último veio o menino. E aí as mulheres, a mãe, tudo dando tudo para ele. Quer dizer, são 2 que é explicável o porquê diferente dos 3 do meio. Então a gente tem que entender esse lado educativo até de educar filhos. Eu compro livro para educar filhos a copa, mas eu não aprendo nada. Não aprendo nada. Não sei nem onde eu parei aqui, não estou vendo nenhum ponto aqui, geralmente eu paro num ponto. Aqui. Enfim, dar passe é entender a necessidade do amor que se restaura todas as enfermidades. Se quisermos argumentar mais alguma coisa em favor da fraternidade, poderemos acrescentar que dar passe é granjear amigos para sempre,
senão estimular a esperança e fazer difundir a grande expressão da vida conquistada pelo ser humano, a alegria. Legal isso aqui, muito legal. Podemos usar este tópico evangélico de Atos, capítulo 17, versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, com a cura, aí volta o Miramês, com a cura pelo passe ocorre uma profusão de convertidos. As verdades espirituais, como essa chegada de irmãos de todas as crenças para o aconchego doutrinário do Espiritismo, realizam seu ideal maior de transformá-los no sentido do aprimoramento da conduta, de crerem mais na bondade de Deus e na justiça das leis, na misericórdia e no amor de Jesus Cristo, despertando em cada criatura o anseio de também ser bom, de ser honesto, de ser fraterno nas linhas do amor. Então isso aqui é exatamente o primordial do que eu estava dizendo antes. Porque se você botar um lado meio místico do externo, meio caridoso de receber essas ajudas aqui e ali, e você se manter naquela zona de conforto, dificilmente você se transforma, você muda, né? A mediunidade de cura é um dom admirável, que não só limpa o mormaço de dúvida da mente enferma, restaurando-lhe a fé, como alivia a consciência do terapeuta psíquico. Tanto quem dá como quem recebe são beneficiados. Voltemos ao Evangelho. Aí ele repete aqui de novo o início. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias, eles traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Eu vou pedir o Valdemir para fazer a prece inicial. Então vamos agradecer, a Deus, mais uma noite de estudo, essa busca da educação, da mediunidade, da educação do nosso comportamento, que possamos ter um bom entendimento, assimilar e praticar, ter a atitude de praticar tudo isso que a gente tem aprendido através dessas obras que nos chegam até os ouvidos, né, até o nosso espírito. Da mesma forma que consigamos formar um ambiente capaz de atrair as boas energias, tomarmos esse banho fluídico, né, e sairmos daqui mais fortalecidos materialmente e espiritualmente. E que tudo que pedimos por nós que possa se estender sobre a humanidade, especialmente junto àqueles mais necessitados. E sabemos que está na conta da espiritualidade, está na conta de cada um deles, modificarem, né, mudarem quanto nós os nossos hábitos, para a gente chegar mais próximo do equilíbrio, da felicidade e da paz. E possamos ter uma reunião maravilhosa. Então vamos aqui ao livro dos médiuns, a lição, estamos na segunda parte, capítulo 14, dos médiuns, é o título do capítulo, e a gente vai para a pergunta, ou pela explicação aqui, 175, médiuns curadores. Não falaremos aqui senão por memória desta variedade de médiuns, porque este assunto exigiria desenvolvimento muito extenso para nosso plano. Aliás, sabemos que um médico de nossos amigos se propôs tratá-lo em uma obra especial sobre a medicina intuitiva. Diremos somente que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á
sem dúvida que isto não é outra coisa do que o magnetismo. É evidente que o fluido magnético desempenha aqui um grande papel, mas quando se examina este fenômeno com cuidado, pode-se reconhecer sem esforço que há alguma coisa a mais. A magnetização comum é um verdadeiro tratamento continuado, regular e metódico. Aqui as coisas se passam muito diferente. Todos os magnetizadores estão mais ou menos aptos a curar, se sabem portar-se convenientemente, ao passo que os médios curadores, a faculdade é espontânea e alguns a possuem mesmo sem jamais ter ouvido falar do magnetismo. A intervenção de uma potência oculta que constitui a mediunidade torna-se evidente em certas circunstâncias, sobretudo quando se considera que a maioria das pessoas que se pode, com razão, qualificar de médios curadores, recorre à prece, que é uma verdadeira evocação. Aí pega aqui para ver lá no capítulo 131. Aí quem puder depois dá uma olhada. Vamos aqui ao Miramês para que com certeza ele vai marcar a página. Será que então eu vou botar isso aqui? Depois eu lembro onde eu botei. Esse é um rosa. Será que era esse rosa mesmo? Aqui estava junto com o outro, pensei que fosse, tivesse um terceiro. Então vamos aqui ao Miramês. Então estamos no capítulo 2 do livro Filosofia da Mediunidade, alusivo à questão 175 do livro dos Médios, do capítulo 14 do livro dos Médios. A mediunidade mais procurada até então é a curadora, devido aos desequilíbrios mais acentuados nesta geração. As enfermidades são sem conta em toda parte. Então aqui, logo nesse início aqui, ele já coloca que a mediunidade mais procurada é a curadora. Então a cura é uma isca para a reforma íntima, mas a reforma íntima genuína e não a vulgar. A reforma íntima de você entender que você é o materializador de tudo que está na tua vida. Então a gente tem que entender esse lado até inocente, até plástico da mediunidade, que isso aí é usado é o início da reforma íntima das pessoas. Ele procura aqui numa isca, pô, ali quando eu tenho esse problema eu vou lá. Então ele vem aqui para se curar, mas a doença é a ponta do iceberg. A doença é só o que te traz aqui, porque o que é grosso ali é a ignorância da educação, da boa educação. Então a gente tem que entender que a mediunidade, a cura, tudo é paliativo, por mais que as pessoas falem, não resolveu, mas resolveu o corpo, né, mano? Resolveu um estado, um momento, não resolveu o que causou a doença. E o que causa a doença é a nossa vibração, é a nossa forma de absorver a mensagem do externo e codificar de uma forma errônea para dentro de nós. E aí a gente vibra no egoísmo, na vaidade, na luxúria, na opção de situações que vai criar de novo deformações no corpo físico, né, e no mental. O médico curador é aquele que tem recursos fluídicos para curar ou aliviar os enfermos e que atua sob a influência de espíritos benfeitores. Então, essa influência aí é afins.
Ele está ali porque você vibra na mesma coisa, é sintonia. Não é que você é um médium malandro, corrupto, isso e está ali, os benfeitores, que você materializa ali de forma a mudar a situação física de uma pessoa. De repente, aquilo ali é uma pessoa inteligente que entendeu a manipulação dos fluidos e conduz de uma forma a tirar proveito. Por isso que eu estou dizendo que a mediunidade é um paliativo para trazer o espírito a iniciar essa caminhada da reforma íntima. Não é o produto, e sim é uma isca para ele começar a trabalhar. Então a gente tem que saber fazer essa divisão para não entrar para esse lado, sabe, fanatizado da cura, do milagre, porque o milagre é eu me reformar. E por isso que eu acho que a mensagem cristã, a cura do Cristo, botam a preço de trocado. Porque não incentiva a se reformar, se incentiva a se agregar uma religião, a pagar ali aquela mensalidade e continuar ali. O cara está desempregado, ferrado, vai para uma igreja onde tu tem que pagar uma mensalidade, como é que fica? E a vergonha do cara não ter o dinheiro para pagar aquilo, como é que fica? Lá a gente faz isso, eu falo, até quando faz? Até quando faz? Então, as coisas é meio complicada por isso. Eu até entendo o estudo e tal, tem que pagar, porque infelizmente a gente tem que ir na dor mesmo, porque de graça você desmerece o curso, a situação, você faz pouco caso. Pagando você já começa a ir, porque, paguei, gastei meu dinheiro ali, mano, tem que dar fruto isso aqui. Essa mediunidade não pertence a uma religião específica, pois existem pessoas que não pertencem a alguma religião e impõem as mãos curando enfermos. É um dom universal, o de curar. No entanto, algumas pessoas já nascem com ele mais ou menos aflorado e têm a intuição de como usá-lo. Porém, aquele que é dado ao estudo da doutrina dos espíritos acerta mais em como empregar esse dom maravilhoso que cura ou leva alívio aos sofredores. O dom de curar tem múltiplas maneiras de ser aplicado. Começa pela imposição das mãos ou pela palavra, por onde fluir uma corrente de magnetismo. Jesus curou cuspindo na terra e botando no olho, né, mano? A qual a mente empresta valores pelo sopro que ajusta ao ar fluidos. A qual a mente empresta valores pelo sopro que ajusta ao ar fluidos benfeitores, que restauram o equilíbrio e dão novo ânimo aos desesperados. Em muitos casos, pela simples presença do médium junto ao enfermo, são-lhe transmitidas ondas de força que a fé executa em nome da fraternidade. Aqui ele coloca de novo a intenção do externo. O cara colou do meu lado, então só ele colando do meu lado, os fluidos dele foi e me modificou. Não, eu criei uma aceitação. Eu abri a porta do meu quarto para alguém entrar. E é eu que, achando aquela pessoa santa, aquela pessoa inteligente, mística e que tem algum poder oculto, vai me reformar. E aí eu pego o meu poder, transfiro para lá, para vir para cá e me reformar. Então tudo sou eu. Mas aqui coloca que aquelas pessoas, não sou eu tenho que entender isso tudo que sou eu.
Há esse lado de fluidos, mas o lado principal é a aceitação. Eu aceito, ela também aceita, ela é superior intelectualmente, misticamente, religiosamente. Eu passo para ela um poder que está para mim, mas para me ajudar. Em cima ela é nada mais do que uma pedra, uma muleta para eu me levantar. Mas ela é a muleta. A força quem fez fui eu, quem se levantou sou eu. Então a gente tem que entender isso para na hora não ficar esperando, eu tenho que tomar aquele remédio, eu tenho que fazer aquele exercício. Não, eu tenho que fazer. Porque aquele exercício não cura nada, mas aquele exercício é a muleta que vai fazer meu corpo ficar melhor, ficar mais ágil. Eu preciso ainda do exercício, eu preciso ainda do médio, eu preciso ainda daquilo, mas sou eu. E essa mensagem nova de que sou eu é que coloca, sabe, toda essa coisa maravilhosa de você não ficar postergando, não ficar naquela coisa, a hora de Deus, Deus sabe, a hora de Deus vai acontecer. Qual é a hora de Deus? A hora de Deus é a minha hora. A hora de Deus é a hora que eu quero, mas que eu quero, e não o eu vulgar, então o eu divino, né? Felicidade. Em casos menos comuns, há o médico cirurgião, aquele através do qual o espírito corta quando é preciso, curando ou aliviando as enfermidades. Ainda temos de falar em uma variação de mediunidade de cura. Então, isso tudo aqui coloca a gente em xeque. Mas até aquele que veio com aquela macumba de me abrir e tal, sou eu que estou dando passividade. Sou eu que estou criando. Porque na hora que meu fluido vital acabar, é a hora que eu tenho que desencarnar. Ninguém morre antecipadamente. Todo mundo morre na hora que tem que morrer. Então, aquilo tudo ali são situações, ele precisa viver mais um pouco, mas do jeito que ele está vibrando mal, ele vai acabar entrando em depressão e se suicidando inconscientemente. E aí aquele irmão vai ali, cria qualquer ritual para ele se reformar, para ele conseguir abrir a caixa de Pandora e criar uma vitalidade. Quando a gente parte desse princípio, isso tudo aqui, todo esse lado místico da mediunidade, que quer dizer o quê? Meio. Meio de quê? Meio de você acreditar, de você entender, de você se autocurar. Porque fica muito assim, fixado que isso é para o encarnado. E aqui numa casa espírita está os desencarnados? Eles vão falar, aquilo tudo é só para ele, não é para mim. Eu estou numa outra dimensão, aquela mensagem é de um Cristo que passou ali, foi crucificado e capinou. Agora eu tenho que acreditar naquele para curar minha carne, mas eu não estou na carne. Eu até vejo meu corpo de carne aqui, mas eu estou em outra dimensão pela a filosofia que cantam aqui. Então aquilo não é mais para mim. Então quando a gente entende, eu sou a cura e eu também sou a doença, é para o encarnado e para o desencarnado. É para entender. Aí nos livros espíritas está ali, dizendo que eles não sabem que eles que materializaram a comida, que eles é que fizeram isso tudo, que esse mundo, essa beleza toda, é por nós aqui materializando isso, porque somos afins e estamos criando isso. E aí tu fala, isso aí vai um pouco na contramão do mágico, do maravilhoso que o pessoal barra. Então a gente tem que ir pegando para não entrar e dar marcha ré, né? Porque senão a coisa é meio... A mensagem espírita te coloca, sabe, em xeque. Para onde eu vou agora? Eu fiquei em dúvida, porque falam isso e falam aquilo nos livros da doutrina. Ainda temos de falar em uma variação de mediunidade de cura. É a do olhar magnético daqueles que têm a faculdade de curar pelo olhar, que dentro de sua serenidade transmite uma paz grandiosa.
senão esperança para o sofredor, de modo que o que parece sentirá uma alegria diferente, padece, sentirá uma alegria diferente, aumentando sua disposição de viver. Também existe a mediunidade de fluidificação da água. O medianeiro é dotado de poderes, de sorte que a sua mente, mesmo inconscientemente, tem o poder de atrair fluidos que se consubstanciando com os seus e o dos espíritos presentes, fazendo uma composição medicamentosa. Daí o líquido presente, a operação fica saturado dessas. Eu acho que eu pulei aqui. Não, pulei não. Daí o líquido presente, a operação fica saturado dessas bênçãos. Salientemos que a água é o elemento mais importante e de maior afinidade com os poderes fluídicos, de modo a servir de força restauradora dentro de sua simplicidade divina, na função de curar. Na casa em que existe um médio curador equilibrado, a água potável se encontra saturada de fluidos curativos, e nem sempre ela é consciente dessa dádiva dos céus. Existem muitas outras ramificações da mediunidade curadora, para não falar nos benfeitores espirituais que a possuem em alto grau, operando na fluidificação dos rios, nos depósitos de águas, na circulação dos ares e nos próprios elementos de saúde que as árvores expelem para o ar, na formação dos fluidos, hortaliças, etc. O fluido magnético desempenha um importante papel estabelecendo na natureza o equilíbrio, tudo isso impulsionado pela força do amor. O médio curador é uma fonte de fluidos magnéticos animais e, para que ele seja mais puro, é necessário que o medianeiro passe a purificar seus pensamentos, que eduque a sua fala, vivendo ou esforçando-se para viver em ensinamentos do Evangelho, que o adotam de maior harmonia, capaz de melhorar o desempenho de sua missão. Todavia, toda operação magnética de fluidos curadores tem intervenção das potências ocultas, de acordo com as intenções do curador. O médio curador cristão é um dínamo, disseminando fluidos por onde se encontra, porque pelos raios dos seus pensamentos ele pode levar conforto sem considerar distâncias para os que sofrem, confortando os tristes e amparando os caídos, conforme o seu equilíbrio de vida. O que o amor e a caridade fornecem ajuda em muitos casos até os desencarnados, que sempre estão ao seu derredor. Vê, meu irmão, médio curador, o que pode fazer em favor de muitas criaturas, na carne e fora dela. A todos os médios curadores, nós aconselhamos a prática da oração com humildade, pois ela lhe facilita um ambiente de luz compatível com suas intenções, que, sendo de amor, lhe confere forças novas para a caridade. Para todas as mediunidades, devemos estabelecer uma base que se chama fé, essa fonte de cura sem precedente que o próprio Jesus reconhecia nas suas andanças curativas. Busquemos o registro de Marcos, no capítulo 10, versículo 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Não podemos deixar de lembrar o Mestre no capítulo das curas, falando de médios curadores. Ele foi o maior de todos em todos os tempos.
e ainda por misericórdia ou amor, deixou para todos nós o maior código de disciplina e orientação para as nossas faculdades, quando disse: dai de graça o que de graça recebeis. Este é o primeiro passo no roteiro do médico curador. Que assim seja. Que assim seja, Deus. Eita, que já passamos muito. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus. E vamos comungar com Ele. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui, dando essa prioridade à autorreforma, querendo de forma desesperada a autoiluminação, pois queremos viver numa vida satisfatória, num mundo no qual o coletivo é alegre, é próspero, é amável, e sabemos que o caminho é a educação do Espírito, e assim só temos a agradecer por mais essa oportunidade ao Pai Criador de tudo e de todo, por estarmos aqui. Em nome do Mestre Jesus, está aberta mais uma reunião entre irmãos, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Vamos voltar ao coloque com o nosso modelo guia, nosso Mestre Jesus. Mestre Jesus, mais uma vez, só temos a agradecer por esse encontro, por esse banquete espiritual aqui, a nos fortalecer essa caminhada de uma forma focada na autorreforma, que a paz possa ser a resultante em todos os corações aqui presentes, e que possamos sair daqui de uma forma radiosa, cheio de energias para trabalhar de forma positiva a nossa transformação moral, a nossa transformação luminosa. E assim só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, por mais essa noite de estudo, rogando muitas graças a Deus. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. E aí, seu Pedro, tudo bem, seu Pedro? Bem. A tosse parou, né, seu Pedro? É. Não deu mais crise de tosse. É. Tudo bem? Qual o nome da senhora? Eu esqueço. Iraci. Ira. E o nome da minha tia? Vamos ver se eu lembro agora. É fogo pio. Ah, É. Ai. tudo bem, Manel? Muito obrigado a Deus. Tem comunicação, Rodrigo? Não, tem. Tudo jóia? Tudo bem, tranquilo. Tudo
bem, Tânia? Tem comunicação? Então, Deixa eu virar pra cá que eu vou. mas tirando a soneira brava que deu tudo bem. Eu vi, Pensei, não, não Tá pensando consegui. aí? Pensei, eu não consegui, porque a perna estava doendo aí. Amenizou. Senhor, muito obrigado por mais este dia de reunião. É tudo e tudo que aprendi aqui. Que esta paz que eu sinto aqui possa se expandir para todos aqueles, assim como eu estou necessitado. Irmãos, vocês não têm ideia de como eu vou estar aqui e aprender coisas que nem imaginava que existissem. E a minha vida hoje é muito mais produtiva, pois aquele tempo que eu perdi, hoje estou recuperando aqui. Só posso dizer obrigado a todos que estão nos proporcionando esta maravilha. Que fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que vocês possam ser sempre estes seres que aprendem, mas ajudam a todos aqui, como eu, que sempre precisei e preciso dessa ajuda. Paz e luz a todos. Aí tem outro aqui. Como eu aprendi nesta noite sobre curas. Eu pensei que fosse mais diferente, mas vi que tudo depende de mim também. E não só delegar responsabilidade a outras pessoas, só porque elas é que estão ali no controle da situação. Eu via de outra forma esta parte da mediunidade curativa. E hoje, com toda essa explicação que o moço colocou, ficou bem mais claro para mim. Obrigado por tudo. Eu preciso voltar mais vezes. Que fiquem todos com Deus. Que assim seja. Eu sou criança como um dia foi Jesus. Eu sou criança, gosto muito de cantar. Eu sou criança, estrelinha que reluz. Em sua alma muitas cores vou deixar. Trago uma estrela em cada ponta, uma cor. Pois é Natal e um presente vou te dar. Não tenho nome, sou criança de Jesus. Muita alegria, amor e paz eu vim te dar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Eu ponho rosa no seu coração de amor. Jogo dourado pra você melhor pensar. O azul na mão pra te dar fé e proteção. O verde cura e te consagra onde pisar. E o prateado te envolve
envolve por completo. E Jesus mandou dizer que todo dia é Natal. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar. Todo dia é Natal, essa mensagem é pra ficar. Todo dia é sempre dia de amar.